Obrigado pelo convite, é uma alegria estar com vocês mais uma vez, falando aqui de Pedro Leopoldo, da Casa de Chico. Eu também sou colaborador do Centro Espírita Meimei, casa fundada por Chico no ano de 52. Então é com muita alegria que a gente faz essa reflexão do Evangelho de Jesus junto a todos. E como a Rose já nos falou, é o capítulo 25, buscar e achareis, ajuda-te e o céu te ajudará. Item 3, 4 e 5. Então, vamos trabalhar o primeiro item, que é o item 3, que nos diz o seguinte: se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros teriam atrofiado. Se houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que ele fez do trabalho uma necessidade. Ele disse: procuras e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás filho das tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Então, aqui nessa explicação, nos traz o que? É a lei do trabalho como esforço, né, do espírito que fortalece o corpo físico e desenvolve a necessidade, né, da nossa procura, da nossa participação na obra da criação de alguma forma, porque o trabalho nos faculta também essa possibilidade, né, de estarmos de acordo com a lei natural, porque tudo na natureza produz alguma coisa. Por que nós seríamos isentos, né, de receber tudo com passividade? Temos que ir à luta. Porque muitas vezes a gente vê esse item, né? Ajuda-te que o céu te ajudará, a gente só fica com o céu me ajudará. Nós esquecemos da nossa contribuição, da nossa busca, né? Como nos fala o capítulo, nós temos que ir de encontro, porque não chega de graça, né? E Kardec, também no Livro dos Espíritos, na pergunta 675, ele vai falar o que é o trabalho, né? Da lei do trabalho. Deve-se entender por trabalho somente ocupações materiais? Não. O espírito também trabalha, assim como o corpo, toda ocupação útil é trabalho. Então, a nossa evolução, o nosso desenvolvimento espiritual é linkado ao trabalho, né, com a ação do espírito nas suas buscas, nas suas conquistas, né, naquilo que, como diz aqui, seremos filhos das nossas obras. Então, todos nós temos que trabalhar. E a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Pergunta 674. O trabalho é uma lei natural, por isso mesmo é que é uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta suas necessidades e prazeres. Então, à medida que nós vamos evoluindo, nossas necessidades também vão aumentando. Se formos olhar lá do homem pré-histórico para agora, qual a diferença das nossas necessidades daquela época para as nossas necessidades no século XXI? Né? É completamente distante daquelas possibilidades de vida que esse homem primitivo teve e que nós temos agora as nossas necessidades. E prazeres, né? Nós ainda encaramos a vida na Terra, né, como tem hora como as férias, a gente vive em busca da felicidade e às vezes não encontramos porque vamos em caminhos mais tortuosos, mais ilusórios, mais sutis, e aí não se concretiza. Então, o esforço do trabalho é de acordo com a necessidade do homem. Mas temos que lembrar que às vezes nós fizemos um esforço imenso para o trabalho material, para satisfazer as nossas necessidades e prazeres, e desenvolvimento espiritual fica menor. Por isso que os espíritos nos observam que toda ocupação útil é trabalho, que o espírito precisa trabalhar. Então a gente tem que trabalhar, como diz o ditado, entendendo o espírito da coisa. Senão a gente às vezes esforça muito e conquista pouco.
e decepciona. Então, o esforço espiritual tem que estar presente na nossa luta diária. O outro item proposto, o item 4, vamos ler para a gente compreender o que os Espíritos querem nos dizer, que Kardec explica aqui para nós. Em virtude desse princípio, é que os Espíritos não acorrem a poupar o homem de trabalho das pesquisas, trazendo-lhe já feitas e prontas a ser utilizadas, descobertas e invenções, de modo a não ter mais do que tomar o que lhe ponham nas mãos, sem incômodo sequer baixasse para apanhar, nem mesmo de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio, à custa de nada, e ambos se atribuem o mérito do que não fizeram. Não, os Espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, vêm unicamente mostrar-lhe a meta que ele cumpre atingir e o caminho a que ela conduz, dizendo: anda e chegarás, toparás com pedras, olha e afastas do mesmo. Nós te daremos força necessária se quiseres empregar. Olha, esse item 4 já vem nos chamar mais para a inteligência. No item 3, ele ainda enumera para a gente o trabalho físico. E aqui é um convite a pensar, a desenvolver, a pesquisar, a produzir, a contribuir na obra da criação através das potencialidades do espírito. Isso é muito importante. Às vezes nós temos potencialidades, né, por preguiça, por desinteresse, nós não a aplicamos, não desenvolvemos as potencialidades do espírito. Isso desde a época de Jesus, né? Quando ele fala com os apóstolos: vocês podem fazer igual ou melhor do que eu. Então, essa pergunta, essa fala de Jesus, ela é atualíssima para nós todos os dias, né? Porque a gente se distancia das potencialidades do espírito para ficarmos mais nos poderes da matéria. Então, aqui, o que nos fala? Nós não vamos receber nada pronto. O planeta nos é oferecido pronto. Todo o material, toda a matéria-prima necessária, todo o conhecimento está aí disseminado no nosso orbe, falando só do planeta Terra. Não vamos pensar em alçar rapidamente outros lugares, mas aqui, por isso que a reencarnação vai nos facultando regiões de trabalho, de acesso, de profissões, de familiares, de lugares, enfim, onde a gente possa ir explorando essas potencialidades do espírito, desenvolvendo, e como falo, o objetivo da reencarnação é esse, e contribuir com a obra da criação. Por isso não recebemos nada de graça, porque senão, qual o mérito? Qual a nossa individualidade? Abrindo parênteses, muitas pessoas falam que é Deus que obrou isso em mim. Sim, mas sem esforço ele não tem material para poder desenvolver. É o que fala o capítulo, é obra do Espírito Santo. Sim, pode ser, mas alguma iniciativa nós temos que ter para que a gente encontre esse caminho, para que a gente encontre o benefício, enfim, para que a gente beneficie alguém, que nos mostra esse item. E Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, ele fala que a automação, isso na década de 70, já começava a automação, mas não era evidente a automação 50 anos atrás, né? Ele já falou o seguinte, que nós seríamos praticamente aposentados do trabalho físico para que exercitarmos a inteligência e a convivência com mais tempo. Vamos lembrar lá de Marta e Maria, né? Maria preocupada com as coisas da terra, Marta preocupada com as coisas da terra, e Maria já estava num grau mais elevado de percepção espiritual. Então, é o que nos fala, o trabalho material, ele existe, mas não é um trabalho bruto mais. Eu lembro sempre quando vamos lembrar de fazer um café, né? Era plantar, colher, secar,
socar ele, torrar, e ali no fogão ele ainda tinha que buscar lenha, a brasa servia para passar roupa, no ferro a brasa. Era uma luta. O dia era consumido, 6 horas da tarde, todo mundo queria deitar. Trabalhava o dia inteiro para conseguir tudo. O progresso nos facultou essa aposentadoria, as máquinas hoje para a nossa lavoura, para tudo, vem substituindo a força bruta, não a inteligência, porque permite ao espírito a sua manifestação maior, não é verdade? Que é o que permanece, o nosso corpo passa, mas o que a gente adquire no trabalho através dele é que fica. Então, Chico nos fala, nos dá essa orientação, e 50 anos depois não precisa nem da gente comentar a era tecnológica que nós vivemos nesse século XXI, né? Que é bem diferente da do século XIX. Século XIX, o homem nasceu no lombo do burro e morreu no lombo do burro. A partir do século XX, todo o progresso foi desencadeado. No século XXI, nós estamos vendo, né, a sua consolidação de tudo, com toda rapidez. E Emmanuel, ele fala numa mensagem dele de 3 de outubro de 1954, e está no livro Nos Domínios da Mediunidade. Os laboratórios são templos em que a inteligência é concitada a serviço de Deus. E ainda mesmo quando a cerebração se perverte, transitoriamente subornada pela hegemonia política, geradora de guerras, o progresso da ciência, como conquista divina, permanece na exaltação do bem rumo ao glorioso porvir. Então, mesmo que certas pesquisas, certas descobertas, né, ainda conta com o sentimento negativo do homem, é transitório, segundo nos explica o laboratório, ali são elaboração de projetos divinos, mesmo que se perverta transitoriamente. Mas o futuro, nós vamos ver todos os benefícios que podem nos trazer essas descobertas. E a gente fazendo uma viagem pela tecnologia, né? A tecnologia nada mais é que uma maneira de fazer algo, algum trabalho, né? Então, os recursos naturais foram os primeiros utilizados. Depois foi descoberta as fontes de energia para desenvolver. E nós temos tecnologias que mudaram o mundo em matéria de conforto, em matéria de inteligência, né? Principalmente as do século XX. O elevador, esgoto, rádio, telefone, pólvora, computador, habitações, agricultura, geladeira, antibióticos, a própria matemática com números, né, os árabicos, né, o sistema bancário, a escrita, o livro, o motor a combustão, materiais sintéticos. Isso tudo é fonte de trabalho e pesquisa do homem que veio trazer essa possibilidade da gente viver o que a gente chama hoje da era do espírito, né? Apesar da gente ainda não ter descoberto isso. Depois nós fomos o quê? Beneficiados com sistemas digitais dos computadores, que já ficou para trás, né? Bom, e a história, a gente vê como começa isso. Lá a gente nem imagina, né? Principalmente a geração atual, que já recebe todo esse desenvolvimento, sabendo dar uma sequência, porque quanto mais primitiva é a descoberta, mais trabalhosa e mais tempo se leva. Então, aqueles que são missionários são os precursores que vêm com essa ideia, como o que inventou ou descobriu o eletroímã em 1558, né? Que foi possibilitado o código Morse, que já avançou nas comunicações entre os povos, a distância era muito grande. E a gente vai olhando os inventos, né? A fotografia, que é uma coisa que documenta a vida, uma coisa fantástica. O telefone, que aproximou todos nós da humanidade. Quem lembra aí do telefone só fixo, né? Não tinha o telefone móvel, até bem pouco tempo. A luz elétrica,
Nós vemos aí as coisas de época, tudo era a vela, né? Carro, foi em 1886, gente, é invento recente. Rádio é o mais antigo que não sai de moda, né, gente? O rádio, ele é companhia. Todo mundo, de alguma forma, em algum momento, nem que seja no carro, escuta uma rádia, como diz aqui. A televisão já foi em 1924, e tudo muito recente. O computador, 1945, os satélites, 1957, que ampliou. E o que eu estava observando, olhando tudo isso? As descobertas todas mais em destaque, é lógico que tem várias aí linkadas a tudo isso. O meio do ser humano se comunicar nos aproximou de alguma forma. Telefone, televisão, rádio, carro, satélite hoje, né, nos torna um mundo globalizado. Então a gente vê que o que está previsto lá, o que está explicando para a gente no Evangelho, que Kardec nos explica, é fato, que vai acontecendo, mesmo às vezes sem a nossa percepção, e às vezes inicia com uma utilização não muito produtiva, mas depois encontra o seu caminho. Né? Os computadores, pelo menos, surgiram para a pós-guerra, né? A Segunda Guerra Mundial, enfim. É um estímulo que não tem fim. E nós tivemos o advento da internet, né? Que começou em 1969, fora do Brasil, evidentemente, e que vem ter mais intensidade para nós outros aqui nos anos 2000, né, que começa, e agora nesse período, depois de 2010, é um progresso muito natural, porque a base, aqueles percussores, né, e também retorna e continua o trabalho, não fica só nisso, o aprendizado, o conhecimento, o trabalho realizado por um espírito, é dado oportunidade igual dos talentos. Aquele que tem 5 recebe mais 5, né? Aquele que tem 2 dobra. O que não faz nada só tem um em terra. Então a gente não pode enterrar. Temos que trabalhar, temos que desenvolver, temos que participar, né, do mundo em que nós estamos presentes. Então, o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento físico, todo é voltado para a ocupação útil, para o trabalho, para que a gente trabalhe. Como Jesus falou, meu pai trabalha até hoje e eu também. É incessante. Só que tem aquela diferença dos nossos trabalhos, já ainda no mundo de expiações e provas, como já fomos aliviados, né? Pelo próprio homem, com as bênçãos de Deus, com a luz se fazendo presente através dos espíritos missionários e mais iluminados. Então, o trabalho, gente, é a mola propulsora da sociedade, mas Kardec fala uma coisa: é necessário que nós observemos a lei do trabalho e convide o outro a trabalhar, mas cada um tem que saber aonde trabalhar, tem que ter aonde. Aí que entra a força social, né, oferecendo oportunidade para todos, porque não adianta mandar uma nação trabalhar, você não tem onde trabalhar. Ela enlouquece, que é uma lei natural. Então, a sociedade, né, nós temos aí os nossos governantes, os nossos empresários, que realizando o seu papel oferece essa oportunidade, os investidores. Isso é muito importante para o desenvolvimento, né, social, para o desenvolvimento do espírito, e para o desenvolvimento da nação, para o desenvolvimento do planeta. Né? Cada um ocupando o seu trabalho com muita seriedade, com muita disposição, para que todos sejam beneficiados. O trabalho egoísta, ele não atinge ninguém, né? Ele acaba se extinguindo. Ou então, hoje, depois disso tudo, até classificam as gerações. Né? A nossa nem tem classificação, é primitiva.
mas começou com a geração X, né, da era mais tecnológica, a Y, e hoje estamos na Z, que é todo mundo conectado, aprendendo ainda o benefício, porque a gente vê muito malefício ainda, né, nessa vida tecnológica de trabalho, mas os benefícios vão sendo inseridos e as descobertas, as experiências vão explicando. Por isso que no Evangelho, no capítulo 9, item 8, Kardec nos dá a seguinte observação: cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício que tem de salvar ou perder. Então, cada época tem a sua virtude e tem o seu vício, que auxilia no aprendizado ou se faz perder. E no Evangelho de 1860, né, vamos dizer aí, ele fala o seguinte: a virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Acho que a gente ainda está permanecendo até hoje nela, porque o progresso intelectual é muito grande. Mas o vício é indiferença moral. Então, o equilíbrio desse progresso que nós já atingimos intelectualmente ainda não foi alcançado pelo, pelo progresso moral, porque é o que está proposto aí para o mundo de regeneração, né? Todo esse desenvolvimento que houve da intelectualidade do homem, do esforço dos espíritos superiores, daqueles missionários que vêm implantando uma sociedade diferente, vai ser aliado ao progresso moral, porque vai ser um convite definitivo. Ou seja, a própria transformação do homem não permite a interferência tão negativa igual existe ainda nos dias atuais, né? E faz parte do mundo de expiações e provas. A regeneração é o benefício de todo esse trabalho, de todo esse esforço, né? Nós temos aqui uma mensagem que nós obtivemos das reuniões mediúnicas do Chico no Centro Espírita Meirês, do qual tem as obras, Instruções Psicofônicas, Voz do Grande Além, e nós lançamos em 2013 a sequência desses livros com a obra Registros Imortais, que eram mensagens que estavam guardadas, que nós tivemos a felicidade de encontrar e publicar esse livro, chamado Registros Imortais. E é um livro bem interessante, que ele ficou guardado 60 anos, não à toa, né? Era um livro para ser publicado realmente nessa atualidade. Inclusive, a mensagem que a gente quer dizer agora chama Em Plena Era Nova. É uma lição de 7 de novembro de 1957. Portanto, 100 anos de doutrina espírita registrado nesse livro através das orientações de Emmanuel. E fala o seguinte: de fato, a Terra vê-se à frente de uma era nova, sacudida pelo alvião científico. Sente-se a mente do mundo abalada nos alicerces. É o progresso em todas as direções, conclamando os homens ao despertamento espiritual para a vastidão soberana da vida. Então, essa desestruturação que muitas vezes a gente comenta, gerando até desesperanças em alguns, desesperos em outras, falta de fé em outras também, né? É um momento natural, que é um convite a todos nós a olhar mais para o alto, olhar para um futuro esperançoso, um futuro mais espiritualizado, a moral mais equalizada com o saber, né? Que aí nós vamos encontrar o mundo em regeneração. Não podemos dizer regenerado. Quando ele estiver regenerado, é outra promoção. E quanto tempo leva isso? Um segundo, né? Na eternidade, para nós aqui é milênios. Então, não tem tempo, mas há compromisso, há momento, há uma época natural do desenvolvimento do ser humano. E há um progresso muito grande. Então, agora é a equalização de um com o outro. Bom, gente, e a última parte, que é o item 5, Kardec nos diz o seguinte: do ponto de vista moral,
Essas palavras de Jesus significam: pedi a luz, que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistires ao mal, e as terei. Pedi assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos, e como anjo Tobias vos guiarão. Pedi bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Batei à nossa porta, e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade, não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Tal o sentido das palavras: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, aqui ele encerra foi esse item 5, não o capítulo, mas a nossa exposição, né? A questão do ponto de vista moral que nós necessitamos, né? É de propostas mais efetivas diante de Jesus e diante da espiritualidade. O que eu vou pedir efetivamente? Que caminhos que eu quero que sejam abertos? Qual a fé que eu estou empregando naquilo? Né? Quando eu peço assistência dos bons espíritos, para que eu estou pedindo aquela assistência? Então, a gente tem que rever muito isso para que a gente possa encontrar os recursos necessários para a gente trilhar o caminho do bem, até para livrar das tentações que eles estão dispostos, porque são muitas. Já desde o Pai Nosso, Jesus nos alertava sobre isso. Então, aqui vem nos reforçar. O que é isso? Não é para livrarmos de muitas coisas, para nos socorrermos em outros, não. É para nos dar direção no caminho certo. E todos os recursos que a gente precisar, nós vamos encontrar, porque teremos criado afinidade com os espíritos superiores, com aqueles que estão trabalhando em prol da humanidade, mesmo com nossas imperfeições, não é? E por isso que ele fala: peça com humildade, não com arrogância. Por isso que muitas vezes espíritos de alta inteligência, de alto saber, têm uma reencarnação frustrada, porque a arrogância, o poder, né, a vaidade consome os recursos que ele poderia encontrar com mais facilidade do que nós que estamos em atraso. Né? Então, por isso fala: aquele que se julgar o primeiro será o último, e os últimos serão os primeiros, porque os recursos lhe serão oferecidos, porque tem a humildade para buscar. Né? Então, a gente precisa saber, porque se nós incharmos em potências do espírito, como a nossa tendência é essa, não. Ali fala a fé humana e a fé divina. A fé humana é executora. Os recursos são de Deus. Né? A nossa participação na criação é essa. Então, temos que ter humildade, né? Até para que a gente desenvolva, para que a gente não seja atropelado pelo orgulho, pelo egoísmo e pela vaidade, né? Que vem nos bloquear a visão da luz. Então, vão pedir luz, mas vamos estar aptos a recebê-la, a vê-la, né? Assim entende o buscar e achareis. Bom, meus amigos, como falou muito de trabalho, tem uma lição da Religião dos Espíritos, a lição 43, 6, uma mensagem 26/6/1959, uma reunião pública, que é comentado no Livro dos Espíritos, a pergunta 676, trabalha servindo. É muito diferente a gente trabalhar para si mesmo, trabalhar servindo. Vamos ver, eu peguei alguns trechos da mensagem, porque ela é longa, para a gente refletir, tá bom? O Criador concede a todas as criaturas a bênção do trabalho. Então, todo mundo tem oportunidade. Não permitas que o repouso excessivo te anule a divina oportunidade.
Ferrugem na enxada é benefício do joio que te prejudica a seara. Ferrujamos, né? Tempo vazio é flagelo da alma. Não há corrosivo da ociosidade que possa resistir aos antídotos da ação. Temos que estar em ação o tempo todo. Se a injúria te persegue, trabalha servindo, e o sarcasmo far-se-á reconhecimento. Se a calúnia te apedreja, trabalha servindo, e a ofensa converter-se-á em louvor. Se a maga te e a dor erguer-se-á por utilidade. Se o obstáculo te aborrece, trabalha servindo, e o embaraço surgirá por lição. No trabalho, encontras a quitação do passado, as realizações do presente e os créditos do futuro. Essa frase é muito bonita. Encontrarás quitação do passado, as realizações do presente e os créditos do futuro. Um amigo nosso essa semana, o Cícero, lá de Floripa, nos disse uma frase que eu guardei. Diz que depois da metade da vida a gente começa a semear a próxima encarnação. A gente começa aqui a preparar a vinda. Mas se nós não tivermos crédito, como é que será essa vinda? E essa frase aqui fecha esse pensamento, né? A gente quita o passado que a gente acha que só está aqui pagando. Não. A gente tem realizações a fazer no presente para ter crédito no futuro, senão a gente não sai do lugar, né? Cachorro mordendo o rabo. E a gente, se tiver esse pensamento, conquistarás o respeito dos que te cercam, a riqueza da experiência, a láurea da cultura, o tesouro da simpatia, a solução para o tédio, o socorro para toda dificuldade. Olha que bonito que é o trabalho na nossa vida, né? Mas ele fala dos outros trabalhos. Há trabalho nas faixas superiores e inferiores do mundo. Nem tudo são flores, né? O egoísmo trabalha para si mesmo. A vaidade trabalha para a ilusão. A usura trabalha para as enraves. O vício trabalha para o lodo. A indisciplina trabalha para a desordem. O pessimismo trabalha para o desânimo. A rebeldia trabalha para a violência. A cólera trabalha para a loucura. A crueldade trabalha para a queda. E o crime trabalha para a morte. Tudo é trabalho. Inferior e superior. Então, a gente tem que se localizar, né, nas zonas de trabalho. Então, os que trabalham servindo, ele chama de quê? O benfeitor Hermano. Os que trabalham servindo chama-se humildade, benevolência, esperança, otimismo, perdão, desinteresse, bondade, tolerância, caridade e amor. Aqui a gente busca a figura de Chico Xavier, como dentre outros, aproveitando que nós estamos aqui, né? Por isso que ele foi considerado um homem chamado amor, e trabalhou servindo, né? O Cristo trabalhou servindo. Então, aqui é humildade, com benevolência, esperança, otimismo, perdão, desinteresse, bondade, tolerância, caridade e amor. Né? Que nós possamos refletir nas nossas tarefas do dia a dia, qual a nossa mola propulsora para o trabalho. E encerrando a nossa fala, no Fonte Viva, tem uma lição que eu sou apaixonado com ela. Quando Emmanuel nos explica do que está no versículo João 20:20. Quando Jesus retorna aos seus discípulos, ele mostrou-lhe as suas mãos. É uma cena bonita, onde ele fala, a paz seja convosco. Ele não cobrou de ninguém nada. E Emmanuel, nesse versículo, mostrou-lhe as tuas mãos. Emmanuel nos fala o seguinte: todos possuímos nas mãos antenas vivas por onde se exterioriza a vida espiritual. Reflete, pois, sobre o que fazes cada dia.
Não ouvides que, além da morte, nossas mãos exibem os sinais da nossa passagem pela terra. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça. Convido a todos para visitar o nosso canal, Meimei Pedro Leopoldo, Centro Espírita no YouTube, tem a nossa reunião pública e alguns encontros que a gente vai fazendo aí pela vida. Que Jesus nos abençoe e abençoe a todos vocês que estão conosco, ao grupo que aqui nos convidou, né? O nosso abraço, nosso tchauzinho. Obrigado, meu irmão, por esse estudo, por essa reflexão muito profunda. Eu já peguei aqui, né, rapidamente o livro com essa continuação, né, das instruções psicofônicas, muito rapidamente, Registros Imortais. Isso. Lindo. É uma continuação, né, das instruções psicofônicas. Isso. O Chico transferiu para Uberaba e essas mensagens estavam prontas e nós localizamos 60 anos depois. Com a partida dele para Uberaba não foi publicado. Ai, que maravilha! Vamos adquirir para ler, porque as orientações do Chico, através do benfeitor Emmanuel, são maravilhosas e nos ajudam muito. Então, mais uma vez, eu te agradeço pela sua disponibilidade de estar conosco, trazendo essa conversa, né, tão instrutiva. O nosso amigo Alberto, que está aqui, pediu para você repetir o link da internet. Meimei Pedro Leopoldo, Centro Espírita, no YouTube. Tem o Instagram e tem Facebook também. Tá bom? Meimei Pedro Leopoldo, Centro Espírita. Centro Espírita. Já vamos lá dar uma olhadinha, estudar um pouquinho mais. Maravilha, né? Que bom, que bom. Zane, eu acredito que é por livraria, pela internet. Queria saber como adquirir essa obra Registros Imortais. Na Amazon. Se você quiser, você pode mandar para mim o endereço que eu mando para vocês. Ótimo! Você pode ver quem vai querer o livro, aí a gente manda para o endereço só. Bem, depois você manda para a gente qual é o precinho direitinho, eu mando para os colegas quiserem, manda o endereço, você manda. Realmente, eu estou com a capa aqui, a capa é linda, uma grande, um gravador. É um gravador, né? Muito lindo, vamos adquirir sim, porque são, para nós, mensagens inéditas, né? Porque estavam guardadas há 60 anos sem serem publicadas, e esse acervo, né, eu acredito que tem até muito mais coisas ainda do Chico guardadas em algumas gavetas por aí, que nós... Aparecendo, né? Além do livro, nós localizamos um rótulo de fita que tem mais de 30 mensagens originais gravadas durante as reuniões, que é um pendrive também que a gente está disponibilizando. Depois eu passo para você. Aí você passa para sua turma aí. Tá bom? Obrigado, meu amigo. Nós queremos conhecer esse material. Então, um beijo no seu coração, que Deus te abençoe. E nós estamos encerrando aqui a nossa reunião. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier.